Buenas, galera! E aí, como é que vocês estão? Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo ontem, da visita do apartamento. Teve gente que realmente percebeu que eu não falei o valor do apartamento. Vou falar nesse vídeo hoje porque eu quero falar mais sobre o mercado imobiliário aqui de Barcelona e da Espanha de modo geral, porque tem uma crise rolando e acho importante a gente conversar sobre isso, vocês ficarem ligados, principalmente quem tá afim de vir pra cá. Porque repensar os valores que vai trazer, principalmente, sabe? Porque tá apertado, o negócio tá feio. Nós estamos aqui hoje no bairro de Eixample, mais especificamente à esquerda da Eixample, que a gente tem ali em cima uma das ruas, uma das avenidas principais de Barcelona, que é a Diagonal. E aí pro lado de cá a gente é o bairro Eixample e assim a gente chama de esquerda do Eixample. Esse lado aqui de Barcelona, ele, inclusive, por curiosidade, o pessoal chama de Gaychample, porque tem muito bar, muita festinha, baladinha. Esperar o sinal aqui pra gente poder mostrar os outros lados. E aí tem muita coisa LGBTQIA+, e super legal. Então é um bairro muito fofo, com uma arquitetura linda, então com muito prédio que ainda se mantém aqui. Pronto, ainda não tem muito não. Peraí que eu vou mostrar para vocês do outro lado. Muito prédio que ainda se mantém com a arquitetura mais antiga, enfim. Mas o que tá rolando em relação... tá. E aqui é um bairro super caro, tá? Então, assim, esse bairro aqui é um bairro muito valorizado, super caro. Perto de tudo também, a gente tem tudo que você precisa, tem aqui perto. Então tem hospital pra lá, tem comércio, enfim. Eu acho que eu já até mostrei o hospital que tem ali pra vocês. Passeando com o Luke, tem pracinha de cachorro, tem tudo pra lá. Mas aí vamos focar no que é importante, né? Gente, o que eu amo, ó o meu TDAH, né? O que eu amo desses velhinhos independentes, andando pra tudo quanto é lado, fazendo tudo sozinho. Sério, eu acho que não tem preço, assim. Ao mesmo tempo que você fala assim, é uma cidade que super demanda, né, valor, grana mesmo, o tanto de velhinho que vive na paz do Senhor, porque eles são muito independentes. Tem muita mobilidade, a mobilidade da cidade é muito plana, então mobilidade fácil para eles, e ônibus super respeita, e os comércios também super respeitam. Então você vê gente muito idosa mesmo, de cadeira de roda, muita gente de cadeira de roda, sozinha, resolvendo a vida, indo no supermercado, fazendo tudo sozinha. Isso eu acho incrível. Vamos ao preço do aluguel daquele apartamento de ontem, primeiramente. 1.700 euros, tá? Então, aquele apartamento lá, o valor dele é 1.700 euros de aluguel. Só que, como é que funciona isso aqui? Você não só... então eu vou pagar o meu mês e vou entrar. Não, para alugar apartamento aqui não é assim. Você tem que comprovar principalmente com a imobiliária, tá? Então você tem que comprovar, levar o seu, como chama? Comprovante de imposto de renda, o quanto que você ganha de salário. Então você não pode ganhar mais, você não pode comprometer mais de 30% do seu salário com aluguel. Então você já pensa quanto a pessoa tem que ganhar para poder pagar um aluguel de 1.300 euros, 1.700 euros, né? Porque eu posso juntar com outra pessoa e comprovar. Sim, você pode fazer isso. Então você pode juntar pessoas, então você e seu marido ou amiga, igual no nosso caso, para poder comprovar e mudar junto. Só que aí, você tem que ter pelo menos 1 ano de trabalho registrado. Então, assim, se você for autônomo e não tiver o comprovante de autônomo, é como se fosse um cadastro, igual a gente tem, abre CPF no Brasil, abre CNPJ no Brasil, quer dizer? É a mesma coisa aqui, você tem que abrir um cadastro para ser autônomo, pagar as taxas bonitinho, comprovar as taxas bonitinho para que você consiga, de fato, alugar. Então, assim, é uma peleja. Gente, aí mudando de pau para cavalo, porque realmente eu me distraio. Grua aqui é igual mato. Vocês têm noção tanto que essa cidade está em obra. E vive em obra, está sempre em obra. Sem base. É para todo lado. E ao mesmo tempo que tá cheio de prédio novo, cheio de obra, é uma crise imobiliária absurda. Por quê?
Porque o que acontece? Uma situação, Olimpíada. Então teve a Olimpíada aqui, eles ajustaram muito a cidade, mexeram na cidade, remodelaram o bairro da cidade. A galera anda de bicicleta assim, ó, massivamente. Remodelaram então os bairros da cidade, tipo assim, tiraram uma galera meio que deixava a cidade feia, assim, colocaram em outro bairro, enfim, arrumaram os bairros que tava meio avacalhado. E aí, logo depois disso, a cidade virou um boom. Tipo, todo mundo sabe de Barcelona, quer viajar, conhecer Barcelona alguma vez na vida. Então, aumentou muito o fluxo de turista aqui. O que, consequentemente, fez com que viesse Airbnb e outras plataformas aí de aluguel. E aí, o que acontece? Quem tem apartamento quer alugar por Airbnb, porque fica muito... você ganha muito mais dinheiro do que alugando mensalmente, enfim, né? Igual as pessoas normalmente alugam. A gente fala de longa temporada, né? Então, as pessoas dão mais prioridade para esse tipo de locação. Airbnb e afins. Esse é um ponto. Então, joga as pessoas que vivem aqui para fora. Por quê? Porque para poder colocar turista ali que vai vir por Airbnb. Outro ponto é investimento. Então, muita gente de fora, russo, então, vocês não têm noção. Tudo dos russos. Russo, então, comprou muita coisa aqui por investimento. As pessoas sabem que aqui é um point legal para turista e vem e compra apartamento que deixa para investimento, que tira esse imóvel do mercado. O que eu falei? Gente, eu fico chocada. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. O tanto da mobilidade que ajuda, assim, as pessoas têm essa liberdade de estar onde for. Eu fico assim, gente, pra mim isso é um sonho. Mas enfim, todo sonho tem os seus problemas, né? Vamos dizer assim. Nada é um paraíso. E aí, beleza, então a gente tem turismo, a gente tem a questão de prédios sendo comprados como investimento, sendo tirados do mercado para aluguel. E existe o problema dos ocupas que eu comecei a falar com vocês ontem e que é um problema real aqui. O que acontece? Vamos lá. Sabe a polêmica da Cracolândia, quando todo mundo descobriu que quem botava a maior parte do pessoal da Cracolândia, onde eles estavam, eram as próprias pessoas do setor imobiliário para desvalorizar aquela região, para comprar apartamento mais barato. Aí tirava aquele pessoal daquele lugar, colocava em outro lugar e vendia muito mais caro. É a mesma coisa. Então, assim, tem o pacto do pessoal com os ocupa. Então, tipo assim, tem gente que paga ocupa para ocupar, para desvalorizar aquele edifício, aquele prédio, aquele imóvel e depois fazer negociação para poder vender aquele prédio, enfim, apartamento mais barato e depois revender mais caro, enfim. Então, é muita mutreta. Então, do mesmo jeito que no Brasil tem mutreta, em relação a isso aqui tem muita mutreta. E o governo espanhol é um governo muito assistencialista. Então, eles têm uma dificuldade muito grande, o processo é muito lento para tirar esse pessoal desses lugares, entendeu? Então, esse que é o maior BO. Então, todo mundo fica com muito medo. E aí, aumenta taxa, aumenta seguro, exige que você pague, tipo, 6 meses de antecedência, 1 ano de antecedência, um apartamento, principalmente você que é de fora. Então, você tá vindo de fora, você não fala a língua direito, você não tem um vínculo com o país, você não veio com visto, por exemplo. Aqui, muito difícil você conseguir um apartamento. Muito difícil você conseguir um apartamento. Não é a realidade, tá? Então, assim, quer um apartamento, uma coisa nesse sentido, vai pra cidade muito de interior. Aqui, não vai rolar. Tem um aplicativo que chama Idealista. Ele é a maior referência. Tem outros, na verdade, tem vários. Só que ele é a maior referência. Eu sei se for furo de cara aí, tem um monte de gente nos aplicativos, tudo aí né, YouTube, TikTok, Instagram, que falam sobre esses aplicativos. Enfim, você olha lá, você vai ver que tem muita gente alugando. Mas na hora que você vai começar a conversar, eu lembro que foi exatamente o que aconteceu com a gente. Eu falei assim, nossa, vai ser facinho de achar. Tá de boa, tem muita oferta, tem muita gente alugando, vai dar super certo. Quando a gente foi fazer na prática, realmente mandar mensagem para as pessoas, realmente entrar em contato, realmente fechar localizações, você não consegue fechar com ninguém. Ah, tem que ter papel. Ah, vou mandar para o meu advogado. Ah,
Isso até para quarto, tá? Alugar quarto. O pessoal falou assim, não, manda os documentos, que eu vou mandar para um advogado e ver qual é a melhor pessoa. Então, tipo assim, eles criam uma rivalidade entre as pessoas para conseguir fazer a locação. Teve uma também que a gente foi, que o Fernando foi, e aí ele foi lá ver o apartamento, e na hora que chegou lá, tinha mais, tipo assim, umas 15 pessoas junto para fazer visita no mesmo horário. Loucura. E aí o pessoal ficava assim, você fala catalão? Porque tem isso também. Tem que falar catalão. Olha essa região aqui, tá vendo? Eu sou muito apaixonada com esses prédios. Eu acho muito fofo esses varandinhos pro lado de fora. Mas enfim, aí tem a questão do catalão. Que se você não fala catalão, o pessoal também tem muito preconceito. Muito preconceito. Então tem que falar catalão. Ou assim, tentar aprender. Ou tipo, não... Porque dá B.O. Então, por exemplo, a gente foi pro final da fila. Só o fato da gente não falar catalão, a gente já foi pro final da fila aí das escolhas para poder morar, né, nesse apartamento. Então, assim, é muito difícil. O que o pessoal tá tentando fazer agora? Reabrir ponto comercial para moradia, porque tem muito ponto comercial. E a gente passando aqui, eu não sei se vocês vão... Nossa, mas tá que tá o trânsito hoje, hein? Você tá doido? Eu não sei se vocês vão ver, enquanto a gente tá passando, lugares para alugar, mas tá com muito lugar para alugar. Então, tem muito ponto comercial, porque hoje é clandestino. Tipo, a galera aluga aquele ponto comercial e bota lá um monte de família lá dentro. Mas hoje isso não pode ser feito, tá? Só que eles tá tramitando, tanto como tá tramitando o BO, de tirar o Airbnb daqui, se eu não me engano, vai ser a partir de 2028. Mas eu não vou dar certeza de nada. Mas enfim, eu acho que é isso. Não tem mais Airbnb aqui. Também tá com essa situação de liberar ponto comercial para virar moradia. Porque mesmo tirando o Airbnb, o que acontece? Ainda tem as repúblicas. Então as pessoas moram em quartos. Não tem como você... Beleza, não tem Airbnb, mas as pessoas colocam no Idealista quartos para alugar, entendeu? E isso vai continuar existindo. Não tem como você falar assim, não, você não pode alugar o quarto da sua casa. Entendeu? A pessoa tem um apartamento, ela quer alugar lá todos os outros quartos da casa, ela vai alugar. Então isso não vai poder fazer. Da mesma forma que, você comprou o seu apartamento aqui em Barcelona como investimento. E aí você não vai colocar pelo Airbnb, mas vai colocar de uma outra forma para alugar. Eles não podem proibir, entendeu? Então é isso, aí acaba ficando na mão do candango mesmo. Aí eles estão pensando em outras oportunidades, outras possibilidades de fazer com que dê uma tranquilizada no mercado imobiliário. Tem muito lugar que também se chama zona tensionada, que são lugares que o governo, tipo assim, fala assim, olha, vocês não podem aumentar o valor, esse aqui é o topo. Então, olha, 800 euros o tantos metros quadrados é o valor máximo que pode ser cobrado aqui. Não pode ser cobrado mais, senão paga multa. E a galera, o bom daqui, diferente do Brasil, que existe fiscalização. Então isso ajuda muito. Então tem essas zonas tensionadas que o pessoal é obrigado a ter valor, mas geralmente é mais afastado da cidade. Então, por que a gente estava indo para Sabadell? Que eu fui, né, para Sabadell ontem do apartamento, e a gente está vendo em umas outras regiões mais afastadas. Por quê? O transporte público funciona muito bem, muito bem. Então, assim, eu pagando lá os meus 30 euros, igual tem um vídeo aí que eu postei pra vocês, que é com as taxas, tudo direitinho. Mas você pagando essa quantidade, você pode ir para essas zonas todas e tal, e você paga essa quantidade mensalmente. Então, isso ajuda demais na economia, tá? Na sua economia do final do mês. Gabi, ainda assim vale a pena mudar? Ainda assim vale a pena ir? Gente, vai muito de pessoa para pessoa. Então, assim, o nosso processo de migração é diferente do processo de migração de outra pessoa, dessa minha amiga que veio, por exemplo, essa minha amiga, ela veio com visto, ela veio com cidadania, que ela tem cidadania italiana, e já sabendo falar inglês fluentemente. Isso te coloca num lugar completamente diferente, tanto para poder conseguir emprego, quanto para poder conseguir também uma residência e tal, porque, por exemplo, para você ser balconista de qualquer lojinha, tá? Então, é uma loja, você ir na cafeteria ou o que for.
atender pessoas. Eles dão prioridade pra gente que sabe falar outros idiomas, basicamente espanhol e inglês. Então, enfia a cara nos estudos, estuda muito e já pensa aí numa reserva, vai estudando o valor de aluguel, porque eu acho que são os dois maiores gargalos que tem aqui hoje para poder você ter uma imigração um pouco mais tranquila, não passa tanto perrengue, tá bom? Mais uma vez, a benção do celular acabou a bateria e não deu tempo de dar um hasta luego pra vocês, mas é isso, tá bom, gente? Espero que a informação tenha sido passada, a curiosidade do valor do aluguel também tenha sido sanada. Depois, se vocês quiserem, eu vou marcar outras visitas e levo vocês nas próximas visitas que a gente for fazer aí de apartamento, tá bom? Um beijo, até a próxima!